Para que você nasceu? Bom, ontem eu publiquei aqui um vídeo perguntando quem é você. E hoje eu trago uma pergunta que é: para que você nasceu? Bom, essa pergunta também existe uma resposta fácil, simples, genérica, que alguns cristãos principalmente podem dar, que é até uma resposta bonita e correta. Quer dizer, eu nasci para glorificar a Deus, eu nasci para louvar a Deus. E algumas pessoas que têm alguns dons e talentos, que têm exercido, vão poder dizer aquilo que elas nasceram para fazer, mas também no meu entendimento, no meu conhecimento e nas pesquisas que eu realizei, a maioria das pessoas dizem que nasceram para fazer aquilo que elas já estão fazendo e que muitas vezes não é a realidade do que de fato elas nasceram para fazer. Então, eu quero te dizer que você nasceu com um propósito específico nessa terra. Eu quero dizer para você que você nasceu no dia que você nasceu, porque hoje, com a idade que você tem, você devia estar fazendo alguma coisa na terra. Existe um propósito maior na sua vida. Eu não vim falar de destino, porque o destino, na verdade, desde a filosofia, vai dizer muitas coisas a respeito do destino que vão levar principalmente para o fatalismo, que as coisas vão acontecer independente do seu comportamento ou das suas atitudes. E não, eu não acredito nisso, eu não sou fatalista. E não é assim que eu vejo as coisas acontecerem também na palavra de Deus. Os princípios bíblicos que nos foram ensinados, que estão lá registrados, eles não nos dão uma base para acreditar no fatalismo das coisas. Algumas pessoas, quando questionadas a respeito do seu propósito de vida, vão sair pela tangente, né? Vão dizer, eu vou viver o que eu tiver que viver. A famosa vida ou estilo de vida, deixa a vida me levar. Outras pessoas vão dizer que elas vão viver no outro extremo, fazendo o que elas quiserem fazer. Só que nenhuma dessas duas coisas, nenhum desses dois extremos vai fazer com que você viva a sua melhor vida na Terra. Para viver a sua melhor vida, você precisa viver dentro do propósito que você tem. E olha, se a gente falar de destino, eu vou usar essa palavra aqui, apesar de na íntegra da palavra eu não acreditar nela, não concordar com o que ela diz, mas como é uma palavra comum no popular, eu vou dizer assim: a vida se vive no caminho e não no destino. Você vai viver as melhores coisas da sua vida enquanto você está vivendo aqui. Lá no destino, talvez não seja a melhor coisa que você vai viver na sua vida. Mas vamos lá, vamos construir esse pensamento junto, ou quem sabe desconstruir muita coisa que está na sua cabeça, que está na sua mente, que precisa ser desconstruída para você viver o seu propósito na Terra. Vou voltar à pergunta do começo do vídeo. Para que você nasceu? Você sabe para que você nasceu aqui na Terra? Quando a gente olha alguém que de repente está nesse tempo, que está nessa geração, a gente vê que aquela pessoa está fazendo uma coisa muito especial e a gente fica feliz de ver aquela pessoa cumprindo o seu propósito. Quero dizer para você que você também é uma pessoa especial, que você também nasceu para cumprir um propósito específico na Terra e que, sim, as pessoas vão olhar e vão ver você fazendo o que você nasceu para fazer e vão dizer, uau, que bacana essa pessoa fazendo aquilo que ela está fazendo. No próximo vídeo, ainda não é hoje, eu vou falar um pouco a respeito de vocação, de dons e talentos. Mas quando a gente fala de propósito, eu quero dizer que é assim, vamos usar aqui alguns textos bíblicos. Eu não vou pedir para você ler a Bíblia, porque esse vídeo ele tem a intenção de ser aqui uma mensagem bem mais curta, né, mais prática, mas depois você pode conferir, por exemplo, a vida dos juízes. No livro dos Juízes de Israel, a vida, vamos pegar aqui como, por exemplo, Gideão. Vamos usar o exemplo de Gideão. Ou melhor, vou usar o exemplo de Sansão. Só para você não ficar curioso, vou falar um pouquinho sobre Gideão também, curioso ou curiosa, né? Gideão, ele nasceu num período em que o povo estava sendo
estava sofrendo, né? O seu povo estava sendo saqueado pelo inimigo. Eles plantavam e na hora de colher ou na hora de preparar aquilo que eles tinham, a colheita, na hora de usufruir, o inimigo entrava e saqueava. Só que Gideão, ele teve uma perspicácia, ele teve uma ideia, vamos dizer assim, de trabalhar em um lugar que era diferente do lugar previsto onde ele trabalhasse. Ele estava malhando trigo no lagar. Então ele estava escondendo o alimento, porque o inimigo, quando viesse, iria ali na eira, o lugar onde naturalmente deveria estar o trigo. E aí, não vou entrar aqui nos detalhes sobre isso, que não é o nosso caso. E Gideão, ele foi um estrategista, porque ele protegeu. E Deus viu aquilo que ele estava fazendo, visitou a Gideão e chamou Gideão para realizar uma obra ainda maior do que aquela. Porque ali ele estava protegendo um pouco de alimento que daria talvez para sua família, para os seus mais chegados. Ele não estava resolvendo o problema de todo o povo. Só que Deus pega e fala com ele que ele é um homem valoroso. Deus levanta o moral dele. Deus restaura a sua identidade, que é o assunto do vídeo passado. Deus fala com ele, tipo assim, né? Cara, você é um valente, você é um homem valoroso. E ele, não, ele tinha uma crise de identidade. Eu vou puxar o gancho do vídeo anterior, que ele tinha uma crise terrível de identidade. Não, eu sou o menor da minha casa, minha família é menor em Israel. Eu não. E Deus fala com ele, você é valoroso. Tipo assim, cara, Deus não falou isso, né? Mas eu vou aqui usar aqui uma expressão também. Cara, fui eu que te criei, eu sei quem você é. Sou eu que sei quem é você. Você não adianta você ficar falando também que você não pode, que você não dá, que você não consegue. E agora, se eu tô falando pra você que eu tenho uma coisa maior pra você fazer, é porque eu sei que você pode, eu sei que você é capaz. E olha, já pensou se Deus falasse com você agora sobre isso? Já pensou se Deus estiver falando com você sobre isso agora? Que você é capaz de fazer coisas muito maiores do que você está fazendo? E que aquilo que você está fazendo tem valor? E Deus vê o que você está fazendo. E talvez seja por isso que você caiu aqui nesse vídeo e está assistindo hoje. Porque Deus quer te despertar para um propósito maior da sua vida. Que propósito é esse? Então eu vou continuar falando de Gideão. Eu ia falar de Sansão, e é só ser uma palhinha sobre Gideão, mas vamos aqui por Gideão mesmo. Bom, Gideão então é levantado por Deus para libertar o povo de todo aquele sofrimento. Agora ele não vai libertar ou manter o suprimento da sua família apenas, mas ele vai ser usado para dar um grande livramento a todo o povo de Israel, a todo o seu povo, a toda a sua comunidade. O propósito para o qual ele foi criado por Deus. Deus, que é sabedor de todas as coisas, ele sabia que naquela época, aquele povo, Deus é onisciente, ele sabia que o povo passaria por aquele problema. Então ele fez um cara chamado Gideão que seria capaz de resolver aquela parada. E sempre que há um problema, Deus ele tem a solução. E Deus, antes de serem criados os problemas, ele já criou a solução. Quero dizer para você, se você está onde você está hoje, se você está vendo os problemas que você está vendo hoje, você é a solução para esses problemas. Talvez você esteja esperando a solução vir de outro. Como Gideão, não, isso aí de repente, não sei, né, se a Bíblia nos diz ali um pouco da conversa, mas quem sabe ele possa até ter falado assim, não, isso aí de repente é para fulano, é para ciclano, é para quem tem mais condições, é para quem tem mais condição do que eu fazer. E podem ser problemas de várias ordens, pode ser problemas de ordem política, de ordem religiosa, talvez na sua comunidade onde você faz parte, na sua comunidade religiosa, tem problemas que você está vendo e que você acha que as outras pessoas têm que resolver. Mas eu quero te dizer que a parada é contigo. Você tem que se levantar e falar, mas eu não posso. Vai lá, homem, vai lá, moça, vai lá, jovem, vai lá. Você foi criado para um propósito. E se você está vendo problemas nessa geração, eu quero te dizer que você foi criado para resolver o problema da tua geração, da tua família, da tua comunidade, do teu bairro, da tua vizinhança, da tua cidade. Quem sabe Deus te levantou para ser até um político, para fazer a diferença aí
na sua cidade, no seu estado ou no seu país, por que não? Então, há um propósito especial que Deus tem com você nessa terra. E como é que você descobre esse propósito? Bom, existe um treinamento que nós estamos ministrando, esse treinamento. Mais para frente eu vou falar com você a respeito disso. Mas com os exemplos bíblicos, é mais do que suficiente você entender que você nasceu para um propósito, para um tempo específico. Assim como Sansão, para não me alongar muito, mas só para não deixar de falar dele também, ele nasceu como um juiz para libertar também o povo de uma escravidão, de uma perseguição que eles estavam sofrendo para o povo. Homens e mulheres, como nós vamos ver no livro de Juízes também, a Débora, ela foi levantada para resolver o problema da sua geração. Levantada, foi criada, na verdade ela foi criada para resolver o problema da sua geração. E lá, na hora certa, o propósito foi cumprido. Quero reforçar isso para você. Você foi criado para resolver o problema da sua geração. Talvez isso seja muito para você, pensando eu, mas é igual o Gideão pensou, eu não. Mas existe um grande problema na tua geração e você é uma pessoa valorosa para resolver esse problema. Cleiton, mas eu não consigo ver como eu posso ajudar. Foi a mesma coisa que Gideão disse. Senhor, que Gideão não falou para o Cleiton, né? Gideão falou para o Senhor, Senhor, mas eu não consigo, eu não posso. Quero dizer para você que são expressões que eu detesto. Dentro de casa eu sempre falo isso com a minha esposa e com o meu filho. Não gosto, eu não consigo, eu não posso. Se a gente está vendo uma situação, se nossos olhos foram abertos para essa situação, é porque nós também temos capacidade de resolver. Ainda que pareça muito distante, muito longe, se você está vendo, é porque você é a pessoa para resolver essa parada. Olha, para começar a encerrar aqui esse vídeo, eu quero usar mais um exemplo, que é o exemplo de Samuel. Samuel, tá lá um profeta, um juiz, um sacerdote, né, que tem lá 2 livros na Bíblia. Samuel foi um homem que ele nasceu com um propósito. O propósito de Samuel não era só para a sua geração. Veja só como é que é interessante. Samuel, ele toca a geração antecedente, porque ele tem uma experiência com Deus quando era ainda um menino. E a experiência que ele teve com Deus, ele recebe uma palavra de Deus para dizer à geração que antecedeu a ele. Uma palavra que ele liberou sobre o sacerdote Eli. E ele toca aquela geração que passou, porque ele fala dos erros que aquela geração que passou cometeram. E na sua geração, Samuel, ele desculpa a expressão assim, mas Samuel, ele era o cara, porque ele foi profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote, ele foi mestre. Samuel foi assim, um cara que viveu uma vida espetacular. E olha que ele não tinha condições também para viver isso. Se o papo é condição, se você vê onde Samuel foi levado por conta do compromisso, do voto que sua mãe tinha feito, e aí não dá tempo da gente falar isso tudo aqui, mas sua mãe jogou ele para ser criado na casa de Eli, que não tinha dado conta de criar bem nem os seus próprios filhos. Os filhos de Eli eram os piores caras que tinham na cidade, na região, no país, por que não dizer? Porque eram os caras que eram sacerdotes, que deviam ajudar o povo, deviam fazer sacrifícios pelo povo. Eram os caras que estavam roubando o povo, que estavam levando a coisa à torta direita ali, fazendo tudo mal feito. E Samuel foi levado pela mãe para ser criado por Eli. E a Bíblia diz que Eli não corrigia os filhos, não orientava direito os filhos. E Samuel foi criado por esse mesmo cara. Só que ele fez a diferença. Então, meu amigo, minha amiga, não tem desculpa. Não importa onde você foi criado, onde você nasceu, não importa qual é a sua condição. Eu quero te encorajar através desse vídeo, dizendo que você tem um propósito para cumprir na Terra. Um propósito lindo, um propósito fantástico, um propósito que não vai ser passado para outro. Você não pode morrer sem cumprir o teu propósito na Terra. Você já sabe qual é? Você já sabe para que você nasceu? Não morre, cara. Não morre, moça. Não morre homem, não morre mulher sem cumprir o teu propósito na Terra. Senão a Terra vai perder
muito do seu propósito. Existem homens ao longo dos tempos, ao longo da história, que a gente pode falar que, poxa, se esses caras tivessem morrido sem fazer o que eles fizeram, como é que seria o mundo hoje? Talvez outra pessoa tivesse feito o que eles fizeram. Não sei. Será que eu estou gravando aqui esse vídeo usando um aparelho de telefone? E o telefone foi criado por Alexander Graham Bell. Se o telefone não tivesse existido, a gente usa hoje o telefone muito pouco em relação assim, para aquilo que ele foi feito na época, né? A gente usa outros recursos como a própria câmera. Mas tantas coisas que foram criadas porque alguns homens entenderam que eles nasceram para resolver problemas da sua geração. São o problema da comunicação, se eu falei aqui do telefone, né? A comunicação era demorada, era através de cartas. Eu hoje estou aqui na Europa e me conecto com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Eu vim para viver um projeto missionário e eu envio minhas cartas por e-mail e chega na hora, lá do outro lado do mundo, chega no Brasil, chega no Japão, chega onde for. E antes do telefone, isso era somente feito por carta, que levava dias, às vezes meses, por navios. Os missionários enviavam as suas cartas para chegar. Às vezes, quando a carta chegava, 6 meses depois, a situação já tinha mudado completamente lá no campo. E depois veio o telefone, que facilitou isso, e hoje veio a internet. Enfim, são pessoas que criam soluções para a sua geração. Você tem alguma solução dentro de você e eu acredito que ela só está dentro de você. Talvez ela não esteja toda dentro de você. Seja necessário que você se conecte com alguém para desenvolver esse projeto, para desenvolver na área que for. Talvez é um projeto de tecnologia, talvez é uma comunidade, uma ação social, talvez é um projeto político, talvez seja um apoio religioso, uma comunidade religiosa, não sei. Mas eu sei que existe alguma coisa dentro de você que faz parte do propósito, que você nasceu para viver. E eu quero te ajudar a descobrir por que você nasceu, para que você nasceu. Então eu quero que você me acompanhe nessa série de vídeos que eu estou fazendo. Eu quero que você fique por dentro de tudo aquilo que vai acontecer, vem muita coisa boa por aí. E para isso, eu peço que você compartilhe aqui embaixo um comentário, que você comente aqui embaixo dessa rede social onde você está assistindo esse vídeo. Deixe um comentário, envie uma mensagem para mim, fala: Cleiton, eu quero descobrir o meu propósito, olha, eu já sei qual é o meu propósito. De repente você está precisando de um network, está precisando se conectar com outras pessoas para explodir esse propósito e botar a coisa para frente, botar a coisa para andar. Então deixa aqui um comentário, compartilha esse vídeo com alguém que precisa descobrir o seu propósito, descobrir para que nasceu, porque ao longo dessa nossa jornada aqui, dessa série de vídeos, eu vou ajudar você a descobrir para que você nasceu. Porque não adianta, eu sei que não adianta, mas não adianta eu falar para você que você tem um propósito se eu não ajudar você a descobrir esse propósito. Mas eu quero dizer que o tempo é muito curto, já são aqui quase 20 minutos de vídeo e não adianta eu ficar falando o tempo todo aqui. Para isso, ao longo dessa jornada, ao longo desses vídeos, do treinamento que nós vamos estar aqui fazendo com você, você com certeza vai descobrir para o que você nasceu. E você vai ser encorajado a viver o teu propósito na Terra. Lembra, você não é obra do acaso. Aliás, a respeito disso, uma pesquisa no Brasil diz que, do Brasil especificamente, né, não sei para o resto do mundo, mas no Brasil diz que cerca de 70% da população brasileira não teria nascido se todos os nascimentos fossem planejados. Então, se você faz parte desses 70% pelo menos da população que nasceu por um acaso, né, que não foi uma gravidez, um nascimento planejado, saiba que você não está sozinho nessa. Mas saiba que Deus não errou. Deus não permitiu que você nascesse por nada. Há um propósito. Deus queria criar você com a genética que você tem para cumprir um propósito na Terra. Chega de desculpa, chega de achar que não é para você, chega de achar que a vida tem que levar você, né? Chega de cantar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vá cumprir o teu propósito na Terra. Tem muita gente esperando para ouvir a tua voz, tem muita gente esperando para te ver, tem muita gente esperando para ver o que você pode criar nessa Terra. Mas lembre-se, não é para agradar essas pessoas que você vai viver o teu propósito.
é para agradar o teu Criador e é para você ser feliz de verdade, porque você só vai ser feliz na Terra se você cumprir o seu propósito. Ah, Cleiton, mas eu sou feliz. Eu não sei qual é o meu propósito, mas eu sou feliz. Que bom, mas sabe que você pode ser muito mais feliz se você estiver vivendo o seu propósito na Terra. Se você tiver... Eu aprendi uma expressão, né, na comunidade que eu fazia parte que dizia assim: se você estiver no centro da vontade de Deus, e é isso que você tem que viver. Lá, no centro da vontade. Sabe aquela coisa que a gente, quando você se sente assim em alguns momentos, de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas? Pronto. Isso talvez seja uma pequena definição de propósito. E o lugar que você está vivendo hoje, a pessoa, se você é casado com quem você casou, se você, os seus pais, nada disso é errado. Nada disso que Deus permitiu foi um erro. E vou até dizer um pouco mais indelicadamente, nada disso interessa. Nada disso pode impedir o teu propósito na Terra. Ainda dá tempo. Ah, mas eu tomei uma decisão errada. Talvez você tenha tomado decisões erradas, feito coisas erradas, casado errado, se é que a gente pode dizer assim. Não interessa. Teu propósito vai se cumprir. Está dentro de você. É maior do que as circunstâncias. O propósito é maior do que o que está acontecendo ao teu redor. O propósito é muito maior do que as condições. Aliás, o propósito, ele vai mudar as condições. Ele vai virar o jogo. Então, fica ligado, acompanha a gente aqui, deixa comentário, compartilha. Vamos junto aí, como a gente diz em francês aqui, jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Então, nós vamos concluir isso tudo, nós vamos até o fim para que o seu propósito seja cumprido. Beleza? Forte abraço, até a próxima.